Google, olha só, como que uma busca de endereço no Google levou 3 adolescentes à prisão por assassinato nos Estados Unidos, gente. Essa é a notícia que eu trago dessa fonte aqui para vocês, muito conectado com o que a gente traz aqui, ó. Uma busca de endereço no Google levou 3 adolescentes à prisão por assassinato nos Estados Unidos, ó. Investigação inédita que teve bastidores revelados pela Wired vira epicentro de uma batalha global sobre privacidade, tecnologia e os limites da justiça digital. Pessoal, quando eu falo para vocês que a sociedade é digital, olha só isso aqui, ó. Na madrugada de 5 de agosto de 2020, um incêndio destruiu uma casa no bairro de Green Valley Ranch, em Denver, lá no Colorado. O imigrante senegalês Amadou Sow, acho que é assim que se fala o nome dele, sua esposa e filho de 10 anos conseguiram escapar saltando pela janela, mas 5 pessoas da residência não sobreviveram. Olha só, gente. O que inicialmente parecia uma tragédia acidental, rapidamente se tornou um caso prioritário para a polícia, após as imagens de segurança mostrarem 3 figuras mascaradas fugindo do local antes das chamas tomarem conta do imóvel. Ou seja, foi um incêndio criminoso. Mas olha só o que aconteceu aqui, ó, da geolocalização ao Google, uma investigação sem precedentes. A motivação do crime era tão absurda quanto trágica, gente. Isso aqui, esse caso, quando eu li, eu fiquei assim impressionado. Ó. Kevin Boy, então com 16 anos, rastreou seu iPhone roubado até aquele endereço utilizando o aplicativo Find My, né? Que é o aplicativo da Apple, acreditando que os moradores estivessem envolvidos no roubo. Pessoal, o adolescente buscou pelo Find My iPhone, no caso aqui, onde estava o celular dele. Ele encontrou o celular, de acordo com o Find My iPhone, nesse endereço. E aí, adivinha? Ele decidiu se vingar, recrutando 2 amigos, Gavin Seymour, de 16 anos, e o Dylan Siebert, de apenas 14 anos. Na madrugada do crime, o trio abasteceu um galão de gasolina, vestiu máscaras e incendiou a casa, apenas para descobrir no dia seguinte que haviam atacado as pessoas completamente inocentes, gente. Olha isso aqui, pessoal, ó. Com poucas evidências físicas sem testemunha, a polícia de Denver precisou recorrer à tecnologia. O primeiro passo foi solicitar dados de operadoras de telefonia sobre celulares conectados às torres próximas ao local. Lógico, né? Vai ver onde que esse celular se conectou por último e vai se conectar sempre às torres mais próximas, né? O rastreamento inicial retornou mais de 1.400 dispositivos, foram reduzidos para 33 após filtragem por tempo e localização. Mesmo assim, não havia provas diretas, né? O ponto de inflexão veio quando os investigadores levantaram uma hipótese ousada. E se os responsáveis tivessem pesquisado o endereço no Google antes do crime? E aí, adivinha? A promotoria, então, solicitou um mandado de busca reversa por palavra-chave, pedindo que o Google identificasse todos os usuários que pesquisaram o endereço da casa incendiadas nas semanas anteriores. Após resistência inicial e ajustes jurídicos, a Big Tech entregou uma lista anônima de 61 dispositivos, 5 deles localizados no Colorado, 3 com buscas repetitivas sobre o imóvel. Pessoal, olha só isso aqui. Olha só isso. Sei lá, vai. Eu não sei o percentual de busca no Google, assim, que outras pessoas não usam o Google como buscador. Eu uso o Google como buscador, mas eu uso muito mais outro buscador, como, por exemplo, o DuckDuckGo, né? O DuckDuckGo é um buscador, né? Tem um mecanismo de busca diferente do Google. Ah, não é eficaz, Rafael, esse buscador? É eficaz, mas ele tem um mecanismo de busca diferente porque ele tende a reservar sua privacidade. Aí você pode pensar, Rafael, se esses caras tivessem usado o DuckDuckGo, eles teriam se safado? Aí é uma via, né, que a gente precisa analisar com carinho, mas provavelmente sim,
porque não iam localizar onde esse cara estava. De todo modo, usaram o Google. Não sei dizer quantas pessoas, qual o percentual que utiliza o Google como buscador. Provavelmente muita gente, né? Deixa eu ver aqui. O Brian, tudo bem? Ele diz o seguinte, ó. O que as VPNs não te dizem? Você talvez nem precise de uma. O Brian sempre chega aqui com algumas informações aqui para deixar o pessoal de cabelo em pé, né, Brian? Então, olha só, privacidade digital no banco dos réus. Aí, gente, que começa a se questionar aqui, ó. Com novos mandados, a polícia acessou os dados desses usuários. 2 foram descartados, mas 3 nomes imediatamente chamaram a atenção: o Kevin, o Gabe e o Dylan, que já apareciam no cruzamento de dados das operadoras. A partir daí, o caso ganhou força. Investigadores encontraram registros de compras das máscaras usadas no crime e imagens do Toyota Camry que transportou o trio na noite do incêndio. Em janeiro de 2021, os 3 foram presos e Boy confessou o crime. Gente, olha só, né? Ó, o que parecia uma conclusão para o caso se transformou rapidamente em um embate jurídico de grandes proporções. O que vocês acham que começou a entrar aqui nesse embate? O que vocês imaginam? Que a gente mais fala aqui no canal, que é o que eu prezo muito aqui com vocês. Privacidade, galera. Privacidade é o que estão discutindo aqui, né? A defesa de um dos jovens questionou a legalidade do mandado de busca reversa, que foi o que a promotoria teve a ideia, argumentando que a estratégia violava a 4ª emenda da Constituição lá dos Estados Unidos, que protege contra a busca e apreensões prováveis. O argumento é direto. Acessar o histórico de busca de qualquer pessoa que digitou um endereço específico é uma violação massiva da privacidade individual. Gente, olha isso aqui, ó. Assim, eu digo para vocês, tá? Tudo que você faz na internet está sendo monitorado. Tudo que você faz, o que você digita, é rastreado. Você passa por servidores de navegação, você passa por algumas informações, você não tem jeito, você deixa um rastro, a não ser que você saiba cobrir os seus rastros. Muitos especialistas fazem isso. Eu já até mostrei aqui um pouco disso, tá? Mas quando eu mostro isso, é sempre no sentido de uma educação, não para você usar isso para cometer algum mal. Até porque se fizer isso, você vai ter que arcar com as consequências. Mas o ponto aqui é que eles estão falando de violação da privacidade desses garotos. Aí você vai fazer, pô, os caras colocaram fogo numa casa, mataram mais de 10 pessoas. Quem que tá preocupado com a privacidade deles, né? Você pode pensar assim. Mas o caso é que a defesa está fazendo o seu papel. E, de fato, é relevante. Eu não estou dizendo que, poxa, esses meninos não mereciam ter a privacidade invadida. De todo modo, ó, o caso chegou à Suprema Corte lá do Colorado em 2023 e se tornou o primeiro julgamento estadual dos Estados Unidos a avaliar a constitucionalidade desse tipo de mandado. E aí, de um lado, a promotoria defende que era necessário, né, e do outro, a defesa alega que o mandado funcionava como uma rede de arrasto digital. Então, veja, né? Então, isso daqui, gente, isso daqui causa um precedente, tá? Isso causa um precedente. Como assim, Rafael? Isso vai se tornar um precedente. Porque, gente, olha só, a promotoria usou a tecnologia. Como os meninos usaram a tecnologia para chegar até esse endereço. Então vejam só que coisa, né? A nossa vida passa pelo digital. Em algum momento você se conectou a uma rede social, você deixou rastro, você se conectou a uma rede sem fio de algum lugar, e isso deixou um rastro seu, uma pegada digital em algum lugar. Então veja, todo lugar que você passa acaba deixando um rastro digital. Então, muitos momentos, essas operadoras, essas big techs, essas pessoas que oferecem produtos para você na internet, você acha que não usam isso também? É o que eu sempre falo da questão de cookies, né? Utilização de cookies e uma série de coisas. Mas isso vai muito além, tá?
Então, isso muda, isso traz aí um precedente a ser estudado, né, gente? Então, vamos ficar de olho aí, toma cuidado como que você navega, não estou falando para você ficar preocupado, estão me rastreando, né? Mas é para você entender que você é monitorado o tempo todo, tá bom, gente?